revisional do material que nós já estudamos aí, né? Tudo certo aí? Tá todo mundo me ouvindo? Ok? Então tá bom. E, e hoje, então, nós vamos revisar alguma coisa do material que nós já estudamos, né? E também você pode deixar à disposição aí a sua pergunta, a sua dúvida, que essa vai ser é, uma bênção para as nossas vidas nesse domingo. Queria fazer uma oração com vocês, para a gente estar aqui antenados e aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por essa ferramenta, a qual tem nos aproximado e nos dado a oportunidade de um aprendizado da sua palavra, Pai. Esteja conosco, esteja com o Gustavo, que estará ministrando essa aula, revisando esse material conosco. E, Senhor, abra os nossos olhos e também, Senhor, que nós possamos ser homens e mulheres que estudam a sua palavra verdadeiramente. Mas homens que estudam a sua palavra, mas também praticam a sua palavra. Senhor, esteja guardando e também abrindo os nossos olhos e o nosso coração, Senhor. E seja com cada um aqui nessa manhã. Em seu nome que nós oramos, Jesus. Amém. Agora eu passo para o Gustavo ou passo para o Márcio? Fiquei na dúvida aí. Para mim mesmo. Então tá bom, Gustavo, é contigo. O Márcio estará no secretariando nessa aula. Bom dia aos irmãos que acabaram de entrar também. Deus abençoe sua vida. Nós estaremos encerrando hoje a nossa aula, o nosso módulo, na verdade, melhor dizendo, sobre a doutrina de Jesus Cristo. Então, nós vamos fazer uma breve retrospectiva a respeito de tudo que nós estudamos nos últimos 4 meses, irmãos. Foram 4 meses que nós estudamos a trajetória de Jesus Cristo, a sua história, a sua relevância desde a criação até agora a sua volta, né? Então, meus irmãos, vocês podem preparar as suas perguntas, você pode escrever a sua pergunta ali no chat, ou então pedir a palavra e o Márcio estará nos secretariando, ok? Se nós tivermos muitas perguntas e haver necessidade de uma aula para responder perguntas, faremos, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula. Esse quadrinho, ele é conhecido de vocês, nós falamos um pouco dele semana passada, e ele é a nossa mini retrospectiva, assim, resumida, né? Então, Jesus veio de onde? Veio da eternidade, ele é o início de todas as coisas, nós iremos ver isso. Então, ele veio para cumprir o propósito, esse propósito foi entregar a sua vida em nosso favor, nos libertar da condenação eterna, nos livrar da condenação eterna, nos levar para a sua gloriosa luz, para a sua gloriosa presença. Ele fez isso por amor a nós, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, seu único Filho, para todos que nele crê, não pereçam, não morram, mas tenham a vida eterna. Depois, ele ressuscita como cumprimento da promessa, ele sobe aos céus, está à direita de Deus Pai e ele voltará. Então, essa é a mini retrospectiva. Então, nós vamos falar um pouco, para que nós possamos recordar do que foi falado nos últimos 4 meses. Nós falamos no primeiro módulo dessa série que Cristo é Deus, Cristo é Criador, ele está antes de tudo. Então, João, capítulo 1, versículos 1, 2, 3, é um dos textos mais conhecidos das Escrituras Sagradas, diz o seguinte: no princípio de todas as coisas era o Verbo,
E o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Então, Deus verbalizou no princípio e todas as coisas se fizeram pela sua palavra. Ele, com E maiúsculo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, quem é ele? Ele é o Cristo, ele é o nosso Senhor, ele estava no princípio de todas as coisas, ele é o Verbo de Deus que foi materializado. Então, Cristo é antes de tudo. Amém? E Gênesis capítulo 1, versículo 26, um texto extraordinário, um texto esclarecedor, diz: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, Deus disse, façamos um homem à nossa imagem. Então, nós, recordando o que nós falamos nas nossas aulas, Deus não pode falar isso com um outro ser que não seja Deus. Então, você pode dizer que existiam anjos, que existiam seres celestiais, e que esses seres estavam ao redor de Deus, tudo bem. Deus criou esses seres, e esses seres estão lá e servem a Deus. Contudo, Deus está falando para um igual, Deus está falando para Deus. Façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que é muito mais do que atributo físico, mas é o atributo de poder, é o atributo de poder criar, é um atributo criador. Então, e Deus, através de Cristo, na criação, resolve fazer um ser que desenvolve algumas das questões que são da natureza divina no homem. Então, Cristo estava lá na criação do homem. Cristo não foi criado por Deus, mas Cristo era Deus e é o cabeça, né? É a mente intelectual por trás de tudo que se fez. E também nós temos o texto de Colossenses, capítulo 1, versículos 15, 16 e 17, que nos diz o seguinte: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Repito, o qual é a imagem de Deus invisível. Deus se materializou em Cristo. O primeiro de todas as coisas, porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo, absolutamente tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Então é como se Cristo fosse o fundamento de toda a criação. Cristo, ele é o responsável pela existência de tudo que enxergamos e de tudo que existe e que nós não enxergamos. Cristo é o criador de toda a natureza que nos rodeia, de toda a criação que nos cerca. Cristo, ele é o responsável por tudo aquilo que nós podemos tocar,
ver, sentir. Ele é a base aonde todas as coisas estão edificadas. Então, Cristo, lá no primeiro módulo, nós vimos que Cristo é um Cristo criador e não um Cristo criado. Deus não criou um Cristo para salvar o mundo. Cristo é antes de todas as coisas. O pastor Russell Shedd tinha o saudoso pastor Russell Shedd tinha uma frase interessante. Antes que houvesse luz, houve cruz. Né? Então, Cristo é antes de todas as coisas. Depois nós partimos para o segundo módulo, que era um módulo em que ele se tornou homem. Cristo desde a eternidade, foi enviado com um propósito. Então, Cristo se torna homem. João, capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte: e o verbo se fez carne. Ou seja, toda aquela palavra criadora, toda aquela palavra que manifestou tudo que existe, tudo que é visível e invisível, tudo que pode ser tocado e tudo aquilo que não pode ser tocado, todas as coisas manifestas por aquela voz, por aquele comando, agora se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, no sentido de que mesmo sendo Deus, ele veio servir as pessoas. Então, ele sendo criador, veio servir a criação, e isso é graça de Deus, porque a criação, a partir do pecado, ela não merecia justiça alguma, ela não merecia nenhum favor, mas a graça de Deus manifesta em Jesus Cristo e agora manifesta em nós, na sua igreja, ela simplesmente oferece, presenteia, oferta aquilo que o ser humano não merecia e não merece, e retira, ele pega para si aquilo que o ser humano merecia, que era a condenação, que era a morte eterna. Então, cheio de graça, no sentido de amar as pessoas, no sentido de entregar paz plena na vida das pessoas, e cheio de verdade, porque não contém mentira na sua existência. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, meus irmãos, o Velho Testamento, Deus manifesta o seu poder. E o poder de Deus é o poder de fazer todas as coisas. O poder de Deus mostra o quão magnífico, extraordinário e impensável é o seu poder. Mas em Cristo Jesus, Deus manifesta a sua glória, e a glória de Deus em Cristo Jesus se manifesta no fato de que nele, e agora em nós, como a sua igreja, contém o quê? A verdade e a graça. De maneira que cada dia que passa, esse mundo está cada vez mais corrompido e destruído pela maldade humana, pela maldade do ser humano, pelo distanciamento do ser humano em relação a Deus, que começou no Éden, e cada dia que passa, essa distância geográfica, ela é cada vez maior, e Cristo veio para unir, para que essa distância agora fosse encurtada e nós possamos passar por esse abismo que foi criado no Éden e voltarmos a Deus através da graça e da verdade. Por isso Cristo veio, não apenas nos resgatar do inferno, mas restaurar a consciência do ser humano que agora se enxerga como filho, para proclamar graça, verdade e paz a esse mundo. Então, há um propósito extraordinário na vinda de Jesus como ser humano, porque é a graça e a glória de Deus manifesta visivelmente entre nós.
e agora se manifesta através da igreja, que é o corpo de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos 6, 7 e 8 diz o seguinte: embora sendo Deus, ou seja, não há discussão com relação a isso, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Perdão, irmãos. Então, Cristo, ele veio como homem, ele veio em carne e osso, com um propósito, e esse propósito era de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, dentro de um propósito, embora sendo Deus, ele não poderia agir como Deus em favor de si próprio, mas a única forma de manifestar o seu poder em estado humano era manifestando graça e misericórdia sobre a vida das pessoas. Foi exatamente essa a matéria, o motivo da tentação de Jesus no deserto, descrito lá em Mateus capítulo 4. A tentação de Jesus não foi em cima da fome que ele sentiu, e nem sobre a sede que ele sentiu também, e nem da solidão que ele também sentiu, mas a sua tentação foi em, sendo Deus, manifestar os seus atributos de Deus em favor de si mesmo. Então, aqui o texto de Filipenses nos diz que ele não poderia ter essa manifestação em favor de si mesmo, mas ele tinha que se humilhar, ele tinha que rebaixar a si mesmo para que ele se tornasse do tamanho de um cordeiro para tirar o pecado do mundo. Por isso que a igreja tem como função ser o corpo de Cristo, e ele tem a igreja tem a mente de Cristo e a vocação de Cristo, porque a nossa vocação, meus irmãos, é servir, a nossa vocação é sacrificar. Então, nós não somos servos de um Deus que pleiteou direito para si mesmo, mas que manifestou graça de uma maneira extraordinária. Mais uma vez, eu rogo o texto de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão maravilhosa, tão extraordinária, tão poderosa, tão sem explicação, de uma maneira tão gigantesca, de uma maneira tão inimaginável, que deu o seu Filho único, para que todos que nele crêem não morressem, não continuassem na condenação. Não é ser condenado, mas é não continuar condenado, não perecessem nessa condenação, mas que fossem vivificados pela vida eterna que o Senhor Jesus colocou em cada um de nós. A vida eterna não começa na eternidade, a jornada da vida eterna começa aqui, a partir do momento que nós reconhecemos Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Depois, nós fomos para o terceiro módulo, teve uma vida perfeita e irrepreensível, porque todos nós sabemos que os animais que deveriam ser sacrificados pelos nossos pecados, esses animais deveriam ser puros, imaculados, esses animais não poderiam ter defeito algum. Aí defeito nós entendemos como defeito congênito, porque nos animais não há consciência de certo e errado, não há consciência de pecado. Então, era um defeito físico. Desculpa, irmãos. Mas, como ser humano, ele tem a questão psíquica, a questão
do conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado, que pode e o que não pode, era necessário que este cordeiro tivesse exatamente a consciência do ser humano, e esse cordeiro, no entanto, deveria ser o quê? Perfeito, sem mancha, sem mácula, e por isso Deus, na sua infinita sabedoria, manda um ser perfeito para ser o nosso cordeiro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, diz o seguinte: ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então, o Senhor Jesus, ele foi irrepreensível na sua vida humana, não cometendo pecado algum, e na sua boca nunca foi dita alguma mentira. Jesus, quando nós lemos os evangelhos, Jesus, ele nunca se esquivou de nenhuma resposta, de nenhuma pergunta, desculpa, mas ele dava algumas respostas desconcertantes, no sentido de que ele retornava a resposta, a pergunta, com uma outra resposta, com uma outra pergunta, desculpa, né? Então, não se achava mentira nem enrolação nas palavras de Jesus. Hebreus, capítulo 4, a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14 e 15, nos diz o seguinte: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus. Lembrando a história que o sumo sacerdote é quem levava o sacrifício do povo diante do altar do tabernáculo, no Santo dos Santos, e aí esse sumo sacerdote oferecia a Deus o sacrifício do povo. Então aqui está falando que agora, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, que eu professo e que vocês professam. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Isso é extraordinário. É a questão da consciência que eu falei agora. Uma pomba, uma ovelha, um cordeiro, ele não tinha consciência, mas Cristo Jesus, sendo Deus, criador de todas as coisas, se faz ovelha, se faz cordeiro, se faz sacrifício, contudo, ele tem a consciência do ser humano, e agora, uma vez colocado ali naquela cruz como propiciação pelos nossos pecados, ele se apresenta como sumo sacerdote, entregando a Deus o preço dos nossos pecados. Ele ofereceu a si mesmo e agora, tal como o sumo sacerdote, apresenta diante de Deus as nossas vidas justificadas. Porque é puro, porque é irrepreensível, porque é um cordeiro sem mácula, é um cordeiro sem mancha. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso deveria ser algo que nós tínhamos que refletir, que meditar todos os dias da nossa vida. Se todos os seres humanos, principalmente os cristãos, tivessem a consciência, o conhecimento do quão poderoso é isso, ninguém faria uma promessa para Deus. Ninguém, sem consciência, de joelhos, subiria 100 degraus ou andaria 400 quilômetros até algum lugar para convencer a Deus de alguma coisa. Porque o próprio Cristo, que tomou sobre si, segundo Isaías capítulo 53, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todas essas coisas estão apresentadas diante de Deus Todo-Poderoso através desse sumo sacerdote, que é o maior de todos. E que não está lá para uma função profissional, como os sacerdotes exerciam, mas como alguém que entendia de fato
a vida, a existência daqueles que ele estava o quê? Apresentando diante de Deus. Ninguém ia tentar convencer a Deus de qualquer outra coisa, porque o próprio Cristo que nos entende como que o ser humano ele procede, agora ele justifica o ser humano diante de Deus. Nós fomos para o quarto módulo. O quarto módulo nós estudamos a respeito da obra do Senhor, que foi tremenda e grandiosa. O texto de João, o Evangelho de João, capítulo 21, versículo 25, diz o seguinte: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Isso aqui é extraordinário. Obviamente que nós não devemos fechar os nossos olhos e pensar no planeta Terra abarrotado de livros. Não é isso que o apóstolo estava querendo dizer. O que ele quis dizer é que o que está relatado não chega perto daquilo que ele fez. O que está relatado é grandioso demais, o que está relatado é extraordinário, o que está relatado serve como um testemunho poderosíssimo para nós, mas ele fez muito mais. Ele curou muito mais gente, ele alimentou muito mais pessoas, ele manifestou conhecimento e sabedoria para muitos. A sua fama de um homem piedoso, de um homem poderoso, do Messias de Deus, se espalhou por todos os cantos. Então, a obra do Senhor, ela é grandiosa, de maneira que, não apenas na Bíblia, mas de maneira documental, histórica, da tradição daquela época, documentos romanos, documentos de outras nações vizinhas, documentos do próprio judaísmo, falam desse Jesus Cristo, desse homem da Galileia, ou Galileu, o Nazareno, esse homem que impactou a história e impacta até hoje, esse homem que fez coisas extraordinárias, esse homem que mexeu com a pessoa mais simples até as pessoas da mais alta classe política. No final dessa aula aqui, nós vamos ler o Credo de Nicéia, que vai falar exatamente disso. Então, ele fez uma obra tremenda e grandiosa. A sua influência sobre os seus seguidores, nós somos os seus seguidores, é algo que repercute até hoje, é algo que abençoa a humanidade, que salva vidas, e a sua obra, ela é extraordinária. João, capítulo 5, versículo 36, a própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. Então, Jesus refere-se a si mesmo como alguém que foi enviado pelo Pai e que tudo que ele estava fazendo porque era um plano celestial, um plano divino, e ele precisava concluir. Ele está falando, obviamente, da nossa redenção, certo? Depois nós fomos para o quinto módulo, morreu pelos nossos pecados, nós falamos um pouco disso no módulo 3, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, corroborando com aquilo que nós falamos no módulo 3, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando a gente olha para a crucificação, quando a gente medita no que está escrito no momento da crucificação, em que no ápice daquela ação, Cristo estava sobre si todo o pecado do mundo, todo o pecado daqueles que estavam ali presentes, todos os pecados daqueles
que iriam nascer dali para frente, estavam os meus pecados, estavam os seus pecados, estava o pecado dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, que talvez nós nem temos aqui, dos nossos tataranetos, das pessoas que ainda vão vir. Por isso que ele é o cordeiro definitivo, por isso que ele é o sumo sacerdote. Ele fala assim, olha, eu sou o cordeiro, estou aqui como cordeiro e como sumo sacerdote. Eu, como sumo sacerdote, me apresento como sacrifício em favor do mundo. Aquele que crê em mim jamais morrerá. Ele se fez pecado por nós. Isaías, capítulo 53, versículos 5 e 6, talvez uma das profecias mais poderosas a respeito do Messias, escrito entre 600 e 700 anos antes de Cristo. Mas ele, o Senhor, foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, ele pega para si. Ok, meus irmãos? Depois nós fomos para o módulo 6. Depois da sua morte, ele ressuscita. É a sua ressurreição. Atos, capítulo 2, versículo 24, diz: ao qual Deus ressuscitou Cristo, rompendo os grilhões da morte, porque nem a morte era capaz de prendê-lo. A morte prende qualquer ser humano, a morte prende qualquer criatura. Não há quem possa escapar dos grilhões da morte, a não ser que Deus vai lá e os liberte da morte. Só Deus pode livrar da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Quem pode reter o Senhor? Então o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Existia um entendimento entre os judeus que Deus poderia ressuscitar qualquer pessoa no espaço de 48 horas. Então, é algo interessante de se buscar na tradição. Contudo, quando a expectativa da tradição já havia se esgotado, Cristo ressuscita ao terceiro dia. Então, o Senhor ressuscitou. Romanos, capítulo 8, versículo 34. Quem os condenará? Quem? Foi Cristo Jesus quem morreu. E mais, que ressuscitou e agora está à direita de Deus. E aí, o que ele faz por nós, irmãos? Intercede por nós. O que é interceder? É o sumo sacerdote diante do Santo dos Santos. O sumo sacerdote, a categoria de sumo sacerdote, uma função importantíssima no templo. O que ele fazia? Ele se preparava, havia um tempo antes que ele tinha que se abster de algum tipo de alimentação, de relação, ele tinha que ter uma roupa limpíssima, havia todo um preparo para que ele fosse uma vez por ano até lá o Santo dos Santos, amarrava um sino, né, na sua cintura, porque se parasse de fazer um barulho, né, puxava a corda com o defunto lá do sumo sacerdote, lá para trás. O cara entrou impuro. Então, o sumo sacerdote ele tinha que ter todo um processo, e ele entrava lá levando o sacrifício do povo, ele intercedia pelo povo. Agora não, agora é Cristo o tempo todo sentado à direita de Deus, porque ele foi morto como cordeiro, mas ele ressuscitou, subiu aos céus, que vai ser o número 7 que nós vamos ver agora, e está lá à direita de Deus Pai. O penúltimo módulo que nós vimos ele foi exaltado. Filipenses capítulo 2, versículos 9, 10 e 11 diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que é sobre todo nome,
para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o Senhor, ele é exaltado pelo que ele é, e não, pelo amor de Deus, irmãos, em nome de Jesus, Cristo não se tornou, ele sempre foi. Cristo não foi colocado, ele sempre foi. Então, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, porque Cristo é Senhor. Isso manifesta a glória de Deus. Isso aqui é extraordinário. Isso aqui é o Novo Testamento a partir de Jesus Cristo, que diz, para a glória de Deus, Pai. No Velho Testamento, o judeu não podia falar o nome de Deus. O nome de Deus era impronunciável. Ninguém era digno de falar o nome de Deus. A partir de Cristo, nós chamamos Deus do quê? De Pai, de Papai, de Papaizinho, Paizinho querido. Isso é extraordinário, isso é emocionante. E nós encerramos o nosso módulo, nós tivemos 3 aulas desse módulo, que foram os últimos, que é Ele Voltará, Mateus 24:30, é o texto apocalíptico do Novo Testamento, é a escatologia de Cristo Jesus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, é o Senhor. Aqueles que o conheceram se alegrarão, aqueles que ouviram dizer e não aceitaram lamentarão, e aqueles, que estão, as tribos e os povos da terra lamentarão porque chegou o tempo. E isso é uma reflexão que nós precisamos fazer. O tempo está logo ali. Logo ali aonde? A 1 segundo, a 1 milésimo, a 1 micromilésimo. Pode ser daqui a pouco, pode ser agora. Os filhos de Deus têm que estar preparados para se alegrar. E aí eu quero encerrar, meus irmãos, com o credo apostólico, que foi o Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo. É uma profissão de fé, isso não é uma oração da Igreja Católica. A Igreja Católica utiliza como uma reza, como uma oração, mas não, isso é um documento, ok? Que foi, isso é o resumo de um documento do Concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo, foi feito na Turquia, um concílio de várias igrejas, de vários pensadores, e eu acho que esse credo, ele resume muito bem a nossa crença, e o Márcio, que está no secretariado, irá colocar esse mesmo texto aí no chat, e você, se você puder, depois você copia, dá um Ctrl+C, um Ctrl+V, e depois você vê todas as partes desse credo de acordo com um texto bíblico, ok? Aí eu coloquei aqui, então, é a nossa profissão de fé, meus irmãos. Os presbiterianos, os batistas, os metodistas, os luteranos, os episcopais, os anglicanos, os pentecostais, todos nós cremos nisso aqui. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne
e na vida eterna. Essa é a nossa profissão de fé. Nós cremos em cada palavra que aqui está escrito. E que Deus nos abençoe, meus irmãos. Esse foi o nosso resumo. Que Deus abençoe sua vida. E agora nós podemos ter um tempinho aqui de bate-papo, de considerações, de perguntas também, né? Então, estou à disposição aí. Passo a palavra para o Márcio. Bom dia, irmãos. O chat ele está aberto aí para perguntas, para questionamentos. E, adicionalmente, quem quiser abrir o seu microfone também para fazer alguma consideração, alguma pergunta, está disponível. Inicialmente, eu costumo fazer uma rodada aqui com os professores, então, o professor Simon, se quiser fazer algum comentário a respeito de tudo que foi dito, discorrido hoje, a palavra está contigo. Mais uma vez, bom dia, irmãos. Bom, eu quero fazer só uma consideração e também agradecer a Deus por a gente estar encerrando mais um módulo, né? Mais um material maravilhoso que nós tivemos estudando aí por algum tempo, né? Então, assim, a intenção dessas aulas, né, ela não é tornar teólogos, né? Por mais que a teologia ela se faz importante para cada um, mas ela não é o fator predominante a qual a gente tem a intenção aqui nessas aulas, mas sim trazer a palavra de Deus de uma maneira mais acirrada na questão da explicação, porque nós precisamos de pessoas que realmente manuseiem a palavra de Deus com sabedoria, né? Então essa é a intenção de cada professor aqui. Tenho certeza que com humildade de cada um aqui, ninguém se coloca como teólogo ou um grande entendedor de tudo, mas a gente tenta se colocar aqui na forma de facilitador, né? Então essas aulas ela demonstrou isso para nós, cada professor com a sua maneira de dar aula, né, com o seu preparo ali, e eu fico muito feliz da qualidade que nós tivemos nesses encontros online aqui. Então, a minha consideração seria nessa questão geral aí do material, da aula, das aulas que aconteceram aqui, e isso é muito importante para a nossa igreja, né? É muito importante. Então, a intenção realmente, falando aqui em nome de todos os professores, não é realmente fazer aqui teólogos profissionais, né? Mas tentamos trazer aqui realmente cada ponto, né? O que a nossa igreja acredita como doutrinas, né, como ponto importante da Bíblia, né? Com certeza, muitos assuntos e muitos textos geram polêmica, né? Geram polêmicas, dúvidas, maneiras de interpretar. Então, assim, a Bíblia é um livro maravilhoso e Deus nos abençoou muito com essas aulas, né? Então, nós continuamos sempre à disposição, mesmo no fim desse material, qualquer dúvida, procurar qualquer um dos professores, né, para a gente estar ali tentando trazer. Se a gente não sabe responder, a gente pede mais ajuda e vamos indo assim. Então, eu agradeço muito por tudo isso que aconteceu, né? E não vejo a hora da gente estar de novo lá na nossa sala lá, no tete a tete, né? Olhando um para o outro ali e tendo a oportunidade de conversar pessoalmente, né? Então, mais uma vez, quero agradecer também pela vida do Gustavo, que trouxe uma boa retrospectiva do material, com muita sabedoria, muito cuidado, né? E foi excelente. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado, Simon, pela contribuição. Pastor Raul? Bom dia. Estão me ouvindo? Ouvindo, bom dia. Ouvindo, bom dia. Gustavão, você é o melhor, velho. Você é muito bom. Graças a Deus por ter uma equipe como vocês, como bereanos, né? Lá em Atos 17:11,
já dizia que os bereanos eram os mais nobres de Tessalônica, porque receberam a palavra de Deus, examinando diariamente as Escrituras. Eles não eram fiscalizadores, né? Eles não eram críticos da palavra, mas sim examinadores. Então, o fato aí, como o Simon diz, que a gente não está aqui para formar teólogo, mas a gente precisa, como cristão, examinar as Escrituras, e a igreja, o Espírito Santo, concedeu dons de pastores, dons de apóstolos e dons de mestre. Então, a nossa igreja ela é rica de dons. E graças a Deus aí pelo Márcio, pelo Simon, por você, essa equipe da IBD, que Deus abençoe aí a todos vocês, essa explanação correta, maravilhosa. Eu, como pastor da igreja, eu fico descansado por ter gente, por ter mestres levando a igreja pelo caminho, é claro, correto. Por que eu digo correto? Porque, como você colocou aqui, citações da palavra. E quando a gente cita a palavra de Deus, não há como a gente dizer, não, eu não penso dessa forma. Como é que você não pensa? Se está escrito aqui, não interessa o que você pensa, interessa o que Deus pensa. Então, nós, como pastores e mestres, nós direcionamos o rebanho a comer gramas verdejantes. Né? Lobo gosta de sangue, carniça. Pastores levam as ovelhas para comer gramas verdejantes. E você, Gustavão, hoje, assim como o Márcio e como o Simon, tem nos levado a comer gramas verdejantes e a beber águas tranquilas. Que Deus te abençoe, meu irmão. Viu? Que Deus enriqueça sua mente e seu coração da presença do Espírito Santo. Bom dia. Obrigado, pastor Raul. Foram 4 meses aí, como o Gustavo bem falou, de estudos a respeito da doutrina de Cristo, vários fatos, várias, como eu posso dizer, várias ideias, né? Na realidade, vários versículos bíblicos foram explorados aí durante esse período. Mas se a gente quisesse ainda continuar a falar de Cristo, ainda teria muita coisa a dizer. E essa foi a ideia, né, como o Gustavo bem comentou, no final do livro de João, quando João relata que muitas foram as coisas que Jesus Cristo fez e que não caberia nem em livro que ocupasse aí o mundo inteiro, né? Então, muitas coisas ainda podem ser ser ditas a respeito da doutrina de Cristo. Então, esses 4 meses foi apenas uma retrospectiva, né? Então, hoje a gente fez uma retrospectiva, mas os 4 meses já foi uma retrospectiva de tudo que ainda pode ser dito a respeito de Cristo Jesus. E como o Simon bem disse, a ideia dessas aulas é que a gente fique com a essência de todas as coisas, né? Então, Cristo, ele é no passado, ele é no presente e ele é também no futuro. É estranho a gente usar essa conjugação verbal, porque Cristo não era, ele é sempre o que ele sempre foi. Então, ele é no passado, no presente, no futuro. E diante dessas coisas, nós temos que estar firmados que Cristo, né, ele é o Salvador e Senhor das nossas vidas, e que todas as coisas foram feitas para ele, e por intermédio dele. O Gustavão, em uma das aulas anteriores, ele citou um texto de Apocalipse, e também é um texto que eu acho fantástico, porque João, ali na visão, todos estavam apreensivos a respeito, né, da abertura do livro, e o leão da tribo de Judá, né, ele pegou o livro, né, porque ele era o único digno, né, de abrir o livro,
e ler, né, aquele livro, né? E naquele momento lá, os 4 seres viventes e os 24 anciões, né, começaram a entoar cânticos de glória, de louvor aí a Deus, e se prostraram diante do Cordeiro e daquele que estava sentado no trono. Então, que a gente possa firmar a nossa vida nessas verdades. Uma vida saudável, uma igreja saudável, ela deve exalar uma mensagem que seja fundamentalmente cristocêntrica, porque Cristo, como falou com os discípulos, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, a nossa vida, seja em família no contexto biológico, ou seja em família no contexto de reunião dos santos na igreja, ela deve ser firmada em Cristo, ela deve ser essencialmente cristocêntrica, ok? Então, obrigado aí, irmãos, pela confiança aí que está depositando aqui nessa equipe aí da EBD, e eu vi que alguém levantou a mão, acho que foi o Gilberto. Gilberto, a palavra está contigo. Na verdade, eu levantei a mão, foi até meio sem querer, mas o meu desejo realmente é de louvar a Deus por esse tempo aqui na CBD e dizer que eu fui ricamente abençoado, fui edificado com as lições da EBD. Que Deus continue abençoando o Gustavão, toda a equipe, Márcio, Simon, a Leila, a Débora, não sei se estou esquecendo de algum professor mais, me perdoe, mas louvado seja Deus por esse tempo e por esta bênção. Amém. Obrigado, Gilberto. Mais alguém? Perguntas? Ficou aí alguma dúvida sobre a retrospectiva, da retrospectiva? Podemos o quê? Podemos bater um papo aí, como o Gustavão mesmo falou. Não? Legal? Então, irmãos, já são aí 10 horas e 58 minutos. Foi um prazer aí estudar durante esses 4 meses a doutrina de Cristo com vocês. E como eu já disse aí há minutos atrás, que a gente possa firmar a nossa vida aí numa perspectiva cristocêntrica. Então, Gustavão, você quer encerrar fazendo aí uma oração? Pode ser. Bom demais mesmo, irmãos. Nós mesmos, os que damos a aula, né, nós aprendemos também. Deus vai falando ao nosso coração com tudo aquilo que nós vamos lendo e a gente vai sentindo, né? Deus é bom. Lembrando os irmãos que nós temos o nosso culto hoje às 19h30, presencial e online também. Participem, tá bom? Oremos. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado pela tua graça, Pai, pela tua misericórdia com as nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, pela lição que estudamos nesses meses. É muito bom saber mais do Senhor, como o Senhor nos ama, como o Senhor, Pai, nos salva. Obrigado, Senhor Deus. Nós não somos nada sem o Senhor. Nós precisamos do Senhor o tempo todo nas nossas vidas. A nossa vida não tem sentido se não for para o Senhor, pelo Senhor e do Senhor. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas de uma maneira maravilhosa, de uma maneira extraordinária, grandiosa, Senhor. Nos dê um domingo na tua presença, ao lado das pessoas que amamos. Fale conosco, Senhor Deus, no culto da noite. Fale ao nosso coração, Senhor Deus, e nos abençoe com uma semana maravilhosa, esta semana que se inicia hoje. Nós te amamos, Senhor, e nós te damos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, um bom domingo e tamo junto. Abraços, fiquem na paz.